Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12. Trata-se do discurso da montanha, as bem-aventuranças. Ouçamos primeiro o texto. Capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo a multidão, subiu ao monte. Sentando-se, e os discípulos se aproximaram. Abriu a boca e os instruiu nestes termos: Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Felizes os misericordiosos, porque os tratarão com misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os que procuram a paz, porque se chamarão filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e vos caluniarem de tudo por minha causa. Ficai contentes e alegrai-vos, pois vosso prêmio no céu é abundante. Da mesma forma perseguiram aos profetas que vos precederam. Façamos nossa reflexão, comentário. Se refere a Jesus. Versículo 1. Vendo a multidão, subiu ao monte. O sujeito oculto é Jesus. Vendo a multidão, subiu ao monte, sentou-se e os discípulos se aproximaram. Vendo a multidão. Jesus aqui não é nomeado, mas subentende ser ele o sujeito do verbo. Os leitores devem olhar os capítulos 1 e 4 para responder quem é este que vê a multidão. Ele é Jesus, filho de Deus e de Abraão. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Ele é o Cristo, capítulo 1, versículo 17. Ele é aquele que foi enviado pelo Pai, isto é, Deus, para manifestar a presença salvífica, capítulo 1, do versículo 21 a 23. Ele é o Rei dos Judeus, soberano, capítulo 2, versículo 2 e versículo 6. Ele é o Filho de Deus, capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 17. Ele foi testemunhado por João, capítulo 3, do versículo 11 e 12. É o que foi tentado pelo diabo, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Ele é luz, capítulo 4, versículo 16. Aquele que anuncia o reino dos céus, capítulo 4, versículo 17 e 25. É este que pronuncia o sermão. Subiu ao monte, a montanha. Foi na montanha que o diabo ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus, capítulo 4, versículo 8. Mas é numa montanha que Jesus irá manifestar o reinado de Deus.
Montanha é lugar da teofania divina. Moisés subiu 9 vezes para receber o decálogo, como nos narra o livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 3, capítulo 24, versículo 12, 13 e 18, capítulo 34, versículo 2 e 4, como também no livro do Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, e capítulo 10, do versículo 1 e versículo 3. Jesus revive a história de Israel e Moisés fugindo do Egito. Mateus capítulo 2, versículo 15. Passando pelas águas do batismo, capítulo 3, versículo 13 a 17. Entrando na tentação, capítulo 4, versículo 1 a 11. E agora ele traz a revelação de Deus. O profeta Elias encontrou Deus no Monte Horebe, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 a 14. Jesus sentou-se. Numa atitude de ensino, ele é mestre. Sentar é o poder também de governar. Os discípulos se aproximam. Aqui, pela primeira vez, usa a palavra discípulos. E se refere aos adeptos iniciantes. E podemos dizer, com certeza, que estavam lá os 4 discípulos chamados à beira do mar da Galileia. Versículo 2. Abriu a boca e os instruiu nesses termos. Jesus fala aos discípulos como verdadeiro Israel, já presente neles, e aos demais como ao Israel da esperança, do futuro, e fala da verdadeira vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. O livro vem dividido em 5 discursos, como o Pentateuco, atribuído a Moisés, que vem revelado em 5 livros. Os 5 discursos de Mateus nós encontramos Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29, chamado Discurso da Montanha. Segundo, Mateus, capítulo 10, a missão dos discípulos. Terceiro, Mateus, capítulo 13, do versículo 1 a 52, as parábolas do reino. Quarto, Mateus, capítulo 18, discurso da igreja. Quinto, Mateus, capítulo 24 e 25, discurso escatológico. Esses 5 discursos escatológicos, esses 5 livros, revela também Jesus como o novo Moisés. Bem-aventurados, felizes, beatos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O favor de Deus e a bênção divina não cai sobre a pobreza, mas a bem-aventurança cai nas pessoas que são pobres. O destinatário é a pessoa, aquela que sofre com a situação social, a pobreza. A bem-aventurança, então, nesse caso, não deve ser espiritualizada, nem espiritualizar o pobre, nem suavizar sua situação dramática. Eles sofrem de uma agressão social. Aqui os pobres são aqueles que literalmente são excluídos e explorados, aqueles que vivem na dificuldade social e econômica. O estrangeiro, o órfão, a viúva, os necessitados, os aleijados, os impotentes. Vemos em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, em Jó capítulo 29, do versículo 12 a 16. E são desprezados e esquecidos, injustiçados pelos iníquos, malvados, ávidos, pecadores e opressores. Pobre em espírito, onde sua pobreza apresenta um lado espiritual, onde, ao olhar a sua realidade, sua vida modesta, que ocupam na sociedade humana,
e sua condição em relação a Deus, reconhecem a sua realidade e confiam em Deus. Eles tudo esperam em Deus. A estes pobres vem prometido o reino dos céus, pois, não tendo nada de si, tudo esperam do alto. Reconhece Deus como sua única riqueza. O pobre de espírito é todo aquele que quer participar do reino dos céus e reconhece a sua realidade débil e reconhece que sua única riqueza é Deus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos não se distinguem dos pobres em espírito. São aqueles que levam diante de Deus o seu sofrimento, a dor de um coração atribulado. As lágrimas do mundo são muitas que desembocam em decepções individuais. É a tristeza daquele que vê as coisas como elas são, vê a realidade nua e crua, onde o mundo, como está, se encontra em desordens, confusão, injustas. Não quer dizer, felizes os aflitos, que os discípulos devam de ser pessimistas e tristes, andando de cabeças baixas. Não. O verdadeiro discípulo enfrenta a crua realidade das aflições que fere a si mesmo e o mundo, mas é um corajoso que dá o sim diante do sofrimento. Não se esconde nem se acovarda. Deus mesmo será o consolo, como promete consolar a Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25. Deus mesmo enxugará as lágrimas dos seus olhos, e a morte não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem fadiga. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Encontramos no Salmo 36 ou 37, versículo 11, 36, versão grego-latina, 38, 37, versão hebraica, os mansos humildes possuirão a terra. No Antigo Testamento, os pobres e os mansos são aqueles que conformam, no caso, suas vidas, na vontade de Deus. São aqueles que não oprimem, não exploram ninguém, não querem se vingar, não querem realizar sua vontade própria. Têm consciência de que Deus odeia a injustiça social e que Ele julgará os exploradores orgulhosos. Existe uma unidade entre Deus, povo e terra, que será restaurada. Nessa restauração, não serão os conquistadores, os déspotas, os tiranos, os donos da terra, mas os humildes e mansos. Versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Será saciado a fome daqueles que têm fome e sede de justiça. Não a justiça pronunciada por um juiz, nem da justiça humana, mas a justiça que torna o ser humano perfeito diante de Deus e se identifica com a perfeição divina. Ser justo é procurar fazer a vontade de Deus. Que o ser humano tenha o desejo de orientar sua vida para Deus e o considere o bem maior de sua vida. Mas essa sociedade final não será plena neste mundo que é passageiro, mas Deus, que sacia o ser humano em suas necessidades integrais, irá saciar essa necessidade. As necessidades são saciadas pela reviravolta do Cristo, que tudo inverte sobre a ótica de Deus e que o domínio divino traz. Versículo 7. Felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou encontrarão misericórdia. Aos pobres em espírito, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça, Jesus promete o reino do céu. Aqueles que praticam a misericórdia, colocando-a acima da justiça, não mostrarão aversão aos seres humanos, mas
são os que aliviam as dores e pensam as feridas dos seres humanos. Eles mesmos têm consciência de que dependem da misericórdia divina em toda a sua vida. Eles não julgam, para não serem julgados. Capítulo 7, versículo 1. Não pagam bem pelo mal, pois Deus só paga com bem. Não condenam o próximo, para que não sejam condenados. Perdoam as ofensas dos outros, porque querem ser perdoados. Eles esperam a grande misericórdia no dia do julgamento. Como diz Jesus no Evangelho de Lucas: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Versículo 8. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são os adoradores, com mãos limpas, que não se comprometem com o que é falso, nem fazem juramentos falsos. O coração é o centro do querer, conhecer, decidir e atuar de uma pessoa que se entrega a Deus. O coração torna-se impuro por toda forma de pecados. O que sai da boca do homem o torna impuro. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20. Puros de coração são aqueles que procedem do bem, os pensamentos, a caridade, misericórdia, o desejo de Deus, a justiça. Estes verão a Deus. Ver a Deus é impossível para os seres humanos na realidade deste mundo. Moisés afirmava que não se pode ver a Deus e viver. Êxodo capítulo 3, versículo 6, capítulo 19, versículo 21, capítulo 33, versículo 20 e versículo 23. Versículo 9. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é o Deus da paz. Ele é plenitude de vida. Nosso mundo vive cheio de discórdia e dissensões. A unidade está rompida. A paz está prejudicada. A paz é uma obra sublime, dom divino por excelência. A paz deve ser procurada nos seres humanos, que devem estar de acordo com Deus. Bem-aventurados são os que trazem a paz, reconciliam aqueles que vivem na discórdia, rompem com o ódio, reúnem os que se separam. Jesus recorre a imagens sempre novas e descreve o que será a vida da consumação do reino. Posse da terra, saciedade, visão de Deus, filiação divina. Serão chamados filhos de Deus. Serão filhos eleitos. Fazer a paz é viver como Deus faz. Capítulo 5, versículo 48. E como Jesus faz anunciar e implorar o reino dos céus. Agir como Deus e ser como dos filhos de Deus agora, na imitação de Deus. Versículo 10. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição houve em todos os tempos. A história da humanidade houve perseguição por inimizade, por questão racial, por questão étnica, por questão de terras, etc. Mas será que alguém pode ser perseguido por causa da justiça? A mais perfeita retidão da vida pode tornar-se motivo de ódio e inimizade. Foi o que aconteceu com São João Batista e o que aconteceu com Jesus. Irá acontecer com os discípulos de Jesus. Eles são bem-aventurados. E todos aqueles que sofrem temores e angústias da perseguição receberão o reino dos céus. 11. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Perseguidos pela justiça, perseguidos por causa de Jesus, se completam. Pois a verdadeira justiça só se coloca no caminho do ensino de Jesus, o Mestre. Quem sofre perseguição por causa dele, é perseguido por causa da justiça.
São vítimas de insultos, calúnias, todo gênero de mal. São bem-aventurados quando as pessoas preferem toda classe de mal por causa de Jesus. O verbo perseguir implica violência física até a morte. A recompensa de Deus é o resultado da entrega a Jesus. É claro que muitos sofrimentos nossos não é por causa de Jesus, é fruto das nossas más escolhas. E temos que assumir as consequências de termos escolhido o mal. Versículo 2. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Regozijai e exaltai. A vossa recompensa no céu será grande. A perseguição não é nova. Os profetas também foram perseguidos antes dos discípulos e Jesus. Os discípulos devem estar preparados não só em vistas ao futuro, mas devem olhar o passado na história do povo judeu, pois os profetas foram perseguidos, foram mortos pelos antepassados. Os discípulos no início foram perseguidos pelos judeus, depois pelo Império Romano, e procuravam sufocar a semente do Evangelho. Mas com coragem, os cristãos preferiram morrer ou serem presos a renunciar à fé em Cristo. Esta resistência, essa perseverança que nos fará participar da salvação. Jesus dirá: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.